Boa noite, meus irmãos. Saúde a amada igreja com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Agradecendo aí o convite do reverendo João Geraldo e do conselho da igreja de me conceder esse privilégio e oportunidade de pregar a palavra do Senhor essa noite. Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 13. Salmos de número 13. Salmo de número 13, vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem com um olhar sobre o texto. Diz assim, a palavra do nosso Deus: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, com expectativa que nos colocamos diante da tua santa palavra, expectativa de ouvir a tua voz, sermos transformados segundo a tua vontade. Por isso, Santo Espírito de Deus, age no nosso meio nessa noite. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, tem um filósofo do século XVI que ele falava assim, que se existe inferno na terra, ele habita num coração melancólico. Dante Alighieri, escritor da Divina Comédia, diz que em meio às jornadas da vida, descobrir-se-á uma floresta escura. É como andar por um campo de flores mortas. É como um coração vazio. A tristeza parece pó que a tudo infiltra em nosso redor, a dor penetra tudo. E muitas vezes somos levados até para o desejo de morte. É um pântano do desânimo. Um monge do século XVI, chamado João da Cruz, escreveu um poema que ficou muito conhecido posteriormente, um poema chamado de A Noite Escura da Alma. Um poema que narra a jornada da vida cristã da alma desde a sua morada carnal até a sua união com Deus. Ele é utilizado no cristianismo para se referir a esse momento de crise espiritual que todo filho de Deus experimenta. Uma metáfora para mostrar o deserto árido que atormenta pessoas que trilham a caminhada da vida cristã. John Bunyan, o autor do Peregrino, quando preso, falou que sou agora um homem desesperado, rejeitado, trancado nesta jaula de ferro onde não existe escape. Sinto-me como se estivesse morrido há algumas semanas e o meu corpo ainda não tivesse sido descoberto. Uma miríade de sentimentos e pensamentos embutidos nessa palavra invocada pelo termo por quê? Por quê? Os puritanos também falavam sobre uma noite da alma, que é esse momento em que nós experimentamos, em que nós não só experimentamos, mas parece que Deus retira a sua mão de cada um de nós, por um breve período de tempo, retirando a sua luz. E sejamos honestos, meus irmãos, nem sempre na vida cristã a gente experimenta, a gente vive as coisas de forma bem ordenada, bem arranjada, bem alinhada. Em certos momentos a desorientação, o caos, o desespero, a dor, a angústia, a melancolia, tudo isso descreve melhor a nossa vida. Salmos como esse que nós lemos foram escritos para momentos como esse, narrado aqui por esses diversos autores. O que nós temos aqui é um salmo de lamento, lamentos que descrevem bem essa experiência da noite escura da alma. Eles, inclusive, nos dão essa permissão de deixar as lágrimas fluírem dos nossos olhos. Eles nos ensinam a como fazer isso. Mas é importante sempre frisar também
que apesar dessa nota inicial muitas vezes dominante de lamento, o salmo sempre sai da tristeza rumo a um fim tipicamente alegre. Essas canções de desorientação, que são esses salmos de lamento, sempre tem esse movimento. Caminha da desolação e ruma pela petição e termina sempre com um louvor confiante nas misericórdias do Senhor. Esses versículos mergulham nas profundezas do desespero e emergem através de uma bela confiança ao nosso Deus. E todos nós já enfrentamos problemas. Se não enfrentamos problemas, vamos enfrentar problemas. Certamente esses problemas podem divergir em graus de intensidade e duração, mas a jornada da vida cristã sempre vai nos levar por terrenos difíceis de serem caminhados. A adversidade substitui a prosperidade, o caos substitui a ordem e o bem-estar dá lugar à aflição. Deus nos deu salmos como esse, de lamentos, para momentos como esse que é descrito aqui. E aqui, quando a gente percebe o contexto desse salmo, ele não pode ser referido a nenhum momento específico da vida de Davi. Qualquer tentativa nesse sentido é pura especulação. Mas Davi foi um homem experimentado no sofrimento. Essa é a razão de muitos salmos de lamentos terem sido escritos por ele. Esse servo do Senhor tem muito a nos ensinar a respeito do sofrimento. Davi viveu numa época perigosa. Davi viveu ali no Oriente Próximo e guerras eram comuns naquela região. Não é sem razão que Davi passou boa parte da sua vida lutando contra os filisteus. Foi perseguido por Saul durante mais ou menos 8 anos da sua vida e vivia fugindo do rei. Teve o seu trono usurpado pelo seu próprio filho, fora os diversos problemas familiares que esse rei enfrentou. Não é sem motivo que esse homem forjado na tribulação é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E a única informação que a gente tem aqui é que esse salmo foi entregue ao mestre de canto com a assinatura de Davi. Um salmo para ser cantado, um salmo para ser bramido, um salmo, como diria Spurgeon, para ser uivado. O que nós temos aqui é justamente isso, um salmo uivante. E a realidade, meus irmãos, é que muitos, como cristãos, teremos muitas noites escuras da alma. Não adianta dizer que passar por essa noite escura da alma é incompatível com a fé cristã. A gente tem um salmo como esse aqui registrado para cada um de nós. O que fazer então, quando esse dia chegar? O que fazer então, quando essa noite escura da alma bater na sua porta? A resposta nós encontramos aqui, nesse salmo de Davi. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina a como lidar com a noite escura da alma. A palavra de Deus nos ensina a como lidar com a noite escura da alma. Como? É a pergunta que fica na nossa mente nesse instante. Então, a partir desse salmo, nós vamos extrair alguns conselhos bíblicos para esse enfrentamento da noite escura da alma. Conselhos bíblicos para esse enfrentamento da noite escura da alma. E o primeiro conselho bíblico que nós conseguimos extrair desse salmo para esse enfrentamento da noite escura da alma é que nós devemos abrir o nosso coração na presença do Senhor. Veja o versículo 1 e 2. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Primeiro precisamos explicar, meus irmãos, que abrir o coração na presença do nosso Deus não é a mesma coisa de murmurar, não é a mesma coisa de uma reclamação rebelde, como aquela praticada pelos israelitas lá no deserto, quando eles foram retirados do exército, do exílio ali no Egito, e aí eles começam a reclamar que não tem o que comer, que não tem o que beber, falam até de ter saudade das cebolas do Egito. Isso é murmuração. Isso não é o que o salmista está nos ensinando nesse momento. Abrir o coração na presença do nosso Deus é expressar com grande realidade, com grande sinceridade o que nós estamos experimentando. É rasgar o nosso coração na presença do Senhor, é falar com o Senhor a respeito das nossas emoções. E quais são as palavras espremidas aqui pelo salmista?
E ele começa com uma pergunta: até quando? Profundidade de emoções, meus irmãos, de desalento, que o salmista aqui está experimentando, que ele repete 4 vezes essa expressão, até quando? Essa pergunta, até quando? Fazendo ela dominar esses 4 primeiros versículos, esses 2 primeiros versículos. Até quando? Esqueceste-ás de mim para sempre? O desespero é tanto que Davi aqui se questiona, levanta a hipótese de que, será que Deus se esqueceu de mim? E esquecer na Bíblia sempre tem esse significado de renúncia ou de retirada da presença graciosa de Deus, não um lapso de memória. A ideia de esquecer é justamente, olha, virei as costas para você. A dor era tanta que Davi experimentava, que ele estava questionando se Deus realmente tinha virado as costas para ele, se Deus tinha se esquecido dele, se Deus tinha esquecido as promessas feitas ao seu servo, do seu pacto, da sua aliança com Davi. E ele continua: até quando? Ocultarás de mim o rosto? E a ocultação da face de Deus aqui é uma expressão antropomórfica, que o antropomorfismo é quando Deus aparece ou se manifesta em forma humana, ou mesmo com características humanas, atribuídas a ele mesmo. A gente vê lá no Êxodo, quando Moisés fala, aliás, quando Deus fala que vai estender a mão sobre o Egito. Não necessariamente está a mão de Deus fisicamente ali no Egito, mas a ideia de que, olha, Deus vai fazer algo com o Egito. O Salmo 34, versículo 15, fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Essa é a ideia aqui de ocultar o rosto. Lá na bênção sacerdotal em Números, fala que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Esse brilho da face do Senhor, apontando para a bênção, significando a bênção do Senhor para quem ele inclina o rosto. E Deus esconder o seu rosto, muitas vezes era sinal de maldição. Lá em Deuteronômio, no capítulo 31, Deus diz que vai esconder o seu rosto do seu povo, se eles seguirem atrás de outros deuses. Se ser lembrado e visto por Deus é estar numa relação de bênção, o oposto, que é ser esquecido, ter o rosto ocultado, é alienação e maldição para a pessoa que experimenta isso. Esse é o nível de aflição que o salmista aqui tem experimentado, que o rei Davi tem experimentado, e ele continua: até quando, relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia. O salmista perturbado dentro de si mesmo. Sua perturbação não é só emocional, mas ela também é mental. A gente poderia fazer uma paráfrase desse perturbado dentro da minha alma, falando assim, que é relutando dentro de minha alma, tomando conselho comigo mesmo. E, meus irmãos, que situação terrível é quando você está sofrendo e toma conselho consigo mesmo. Você nunca pensa bem de nada. Tudo é negativo. Você só pensa o pior de tudo. Você só pensa o pior nas consequências. Você fica ruminando a respeito das coisas ruins que podem acontecer com você. Você já está sofrendo. E aí chega até naquele auge de você até pensar em morte, em tirar a própria vida, de tão desesperada que você se encontra. A mente fica emperrada, como se estivesse dentro de uma camisa de força. Não consegue se concentrar em nada. E os pensamentos, somente desespero, tristeza e até de morte. Ruminar sobre os nossos problemas pode ser um trabalho bastante amargo, e o salmista diz que isso tem acontecido todos os dias, diariamente, manhã, tarde e noite. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Não bastasse o sentimento da ausência e da ocultação do rosto de Deus, os pensamentos desordenados, a tristeza que abala o seu coração de forma ininterrupta, o salmista fala aqui que ainda tem inimigos. E não temos como saber qual era o inimigo da vez na vida do rei Davi. Mas certamente, meus irmãos, quando estamos com problemas, quando não sentimos, quando temos esses sentimentos de ausência da presença de Deus, qualquer adversário, por menor que seja, se torna sempre uma grande ameaça aos nossos olhos. Chega a causar espanto, meus irmãos. Como o tempo de duração das coisas que experimentamos, ele pode variar de acordo com o nosso bem-estar. É interessante que quando a gente está feliz, quando a gente está se divertindo, quando os amigos se reúnem, o tempo voa.
a gente nem vê passando. É tanta diversão, alegria, distração que o tempo voa, a vida é bela, a estrada é bonita, cheio de paisagens, tudo é bonito. A nossa alegria até traz formosura ao nosso rosto. Mas quando estamos tristes e desanimados, o tempo que parece se arrastar. A estrada é sempre chuvosa e cheia de buracos. Nada é capaz de arrancar um sorriso do nosso rosto. Mas é interessante também notar que quando nós estamos enfrentando um problema específico e a gente sabe que ele tem uma duração para acabar, a gente até fica mais encorajado e animado para enfrentar o problema. No entanto, meus irmãos, problemas podem ser insuportáveis quando nós não enxergamos uma luz no fim do túnel. A dor não encontra outra forma de ser expressada senão por meio de um uivo. Portanto, meus irmãos, uivemos na presença do nosso Deus. Nos dias atuais ainda experimentamos esses mesmos sentimentos de Davi, quando vivemos noites tenebrosas da nossa alma, solitários, angustiados, num poço que parece que não tem fundo, só caímos. Abra seu coração, expresse seus sentimentos na presença do nosso Deus. Seja honesto com o Senhor, porque Ele sonda os nossos corações e sabe o que nós estamos sentindo. Não precisamos nos esconder do Senhor, mas devemos, como o salmista nos aconselha, a abrir o nosso coração na presença do nosso Deus. Mas lembre sempre que abrir o coração na presença do Senhor não é murmuração, não é reclamação rebelde. E o local adequado de se fazer isso é na presença do nosso Senhor. Não vá para a rede social, não vá para Instagram, Facebook, WhatsApp, ficar reclamando lá, falando que sua vida é complicada. O local de você abrir o seu coração é na presença do nosso Deus. Meus irmãos, também não dê espaço para os seus próprios pensamentos quando você estiver numa situação de noite escura da alma. Não entre nessa espiral de tortura, de ser conduzido por pensamentos e mais pensamentos trágicos. Leve esses pensamentos e o que vocês têm sentido na presença do nosso Deus, porque Ele se importa com cada um de nós. Até quando? Até quando? Talvez essa seja a pergunta mais comum em muitos corações nos dias atuais. Até quando durará essa pandemia? Lares destroçados pelo efeito dessa pandemia, casamentos destroçados, relacionamentos familiares destroçados, violência doméstica nas alturas, divórcios diversos. Muitos por aí devem estar pensando nesse momento: até quando, Senhor? Muitos aqui devem estar no seu coração, no seu íntimo, pensando justamente isso. Até quando, Senhor? Até quando? Clame ao Senhor. Abra o seu coração na presença do Senhor, porque foi assim que o nosso Senhor Jesus também nos ensinou. O Senhor Jesus experimentou, Ele exprimiu palavras idênticas ao passar por um sofrimento intenso, um sofrimento de cruz que fez Ele abrir os pulmões e clamar em alta voz: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27, 46. Até um homem sem pecado algum, um homem justo, um homem perfeito, experimentou o sentimento de tristeza profunda e abandono da parte de Deus. E o que ele fez? Clamou ao Senhor. Abriu o seu coração na presença do seu Pai Celestial. O nosso Senhor Jesus foi um homem de dores que sabe o que é padecer. Não é sem razão que o autor aos Hebreus, no capítulo 4, diz que nós temos um sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Por isso, acheguemo-nos confiadamente à sua presença, junto ao seu trono de graça. Primeiro conselho que o salmista nos dá: abra o seu coração na presença do nosso Deus. Segundo conselho que o salmista nos dá para enfrentar a noite escura da alma é: suplique diante do Senhor. Veja o versículo 3 e 4. Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar.
atenta para mim. Temos aqui um contraste ocular, porque se inicialmente o sentimento do salmista é da ocultação da face de Deus, a sua súplica já é iniciada assim: olha Deus, até quando você vai ocultar o rosto de mim? Olha para mim, Senhor. Aqui um clamor para que a face de Deus se volte para o salmista. É como se ele falasse: olha Senhor, olha para mim, considera as minhas indagações. Não seja indiferente ao que eu estou passando, à minha pessoa, aos meus sentimentos. Isaías, no capítulo 63, versículo 5, diz assim: que atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Porque se a ocultação traz tristeza, o olhar é a expressão do favor, do renovo. Por isso, responde-me, Senhor Deus meu. Davi anseia por uma resposta da parte de Deus. A resposta é uma mensagem através do qual o Senhor iria renovar o salmista. Deus meu, não tenho a quem recorrer, por isso suplico, atenta para mim, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. E aqui sobre a questão do tipo de morte descrita pelo salmista, não precisamos entender essa morte como se fosse algo fisicamente ou especificamente algo físico. Pode ser que envolva sim a vida física, mas aqui a gente também pode entender como uma metáfora para um tipo de sofrimento profundo, uma depressão, um grande infortúnio que o salmista aqui tem experimentado, doença, o cansaço ou a própria morte. É como o apagar dos nossos olhos, o escurecimento dos nossos olhos. Na Bíblia, essa expressão da angústia e de falta de força, ela é exprimida pela obscuridade dos olhos, pelo esse fechamento dos olhos. O Salmo 38, versículo 10, fala sobre a luz dos olhos que se foram porque as forças acabaram. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, no versículo 24 ao 27, fala que o povo estava angustiado e que Jonatas, ao beber do favo de mel, seus olhos tornaram a brilhar. Podemos então compreender essa petição do rei Davi como um pedido por fortalecimento, quer seja fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Davi não quer desfalecer nessa crise que ele tem enfrentado. João Calvino diz que isso também significa o mesmo que soprar o fôlego de vida, porquanto o vigor transparece principalmente nos olhos. Senhor, o salmista diz, eu já me assemelho a um homem sem vida. Revigora-me, Senhor, para que não diga o meu adversário, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Caso eu venha a morrer, os meus adversários não fiquem alegres, porque eles desdenharão do Senhor. No Oriente Próximo, essa relação do servo e do Senhor era bem íntima. Era assim que funcionava, ela tinha essa particularidade. Como Davi era o rei ungido de Deus, vindo ele a fraquejar, a morrer, era como se Deus tivesse falhado em não cumprir as promessas a Davi. Senhor, se esse povo fracassar, falarão que o Senhor os tirou do Egito e não conseguiu cumprir a sua promessa. Certa vez falou Moisés, quando o povo estava desfalecendo no deserto. O prazer dos ímpios, meus irmãos, não está somente na queda dos filhos de Deus, mas também no fracasso de Deus em ser fiel às suas promessas. Então a oração do salmista tem essa ênfase, esse teor, esse apelo urgente pelo favor de Deus. Os uivos de dor que nós vamos dar. Não devemos ficar somente nessas expressões, nesse abrir do coração, mas devemos caminhar em direção às súplicas na presença do Senhor. E 3 imperativos aqui guiam o salmista nas suas súplicas: olhar, responder e dar luz. Tudo o que precisamos para a nossa vida, para o vigor da nossa existência, diante dos problemas, diante de noites escuras da alma, está nesses 3 imperativos, porque Deus olha para nós. Precisamos que Deus sempre esteja olhando para nós. Êxodo 3, Moisés fala que certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Precisamos também que Deus responda às nossas orações. Lá no Êxodo também, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança. Precisamos que Deus nos dê luz, que Deus nos renove espiritualmente. Nos momentos de noite escura da alma, devemos correr em direção ao nosso Senhor e lhe fazer súplicas. Mateus, Senhor Jesus diz lá no capítulo 7 que pedi
e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem pede abrir-se-lhe-á. Veja o exemplo do próprio Senhor Jesus, registrado no livro, na carta aos Hebreus, que no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Esse é o nosso mediador, o Senhor Jesus. É por causa dele que o Senhor olha para cada um de nós. É por causa dele que ele responde às nossas orações. É por causa dele que ele nos dá vida, nos revigora e nos dá luz nas noites escuras da alma que iremos enfrentar. Nossa confissão de fé, falando a respeito do Senhor Jesus como mediador, diz que ele eficazmente aplica e comunica a salvação, e isso ele faz, fazendo intercessão, persuadindo-nos eficazmente pelo seu Espírito, dirigindo os nossos corações pela sua palavra e pelo seu onipotente poder e sabedoria. Esse é o nosso mediador, o Senhor Jesus. John Bunyan fala que orar é derramar o coração de modo sincero, consciente e afetuoso diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e na ajuda do Espírito Santo. Mas eu preciso reconhecer, e todos nós já experimentamos isso certamente, que muitas vezes as palavras falham. Muitas vezes as palavras vão falhar. Essa é a realidade. A dor, a tristeza, a angústia é tanta que faltam-nos palavras para nos dirigir ao Senhor. O próprio salmista, em outra oportunidade, fala que tão perturbado eu estou que nem posso falar. Salmo 77, versículo 4. Quando isso acontecer, não esqueça, meus irmãos, não se esqueçam que Deus ouve, apesar de Deus não ouvir a nossa voz, não esqueça que Deus ouve gemidos, como o apóstolo Paulo comenta lá em Romanos 8, 26, que o Espírito nos assiste a nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não esqueçamos que, por mais que nos falte palavras, um discurso eloquente, os olhos do Senhor estão voltados para aqueles corações quebrantados e contritos. A oração do salmista foge a tudo que infelizmente é ensinado em muitas igrejas hoje em dia, que é quando você está sofrendo, quando você está adentrando essas noites escuras da alma, eles falam, olha, decrete no nome de Jesus que isso vai passar, faça uma confissão positiva que isso vai passar, tenha fé, porque isso vai passar. Mas aqui nós vemos o Senhor, Davi, o salmista, se apegando às misericórdias e às promessas do nosso Deus. Após abrir o seu coração na presença de Deus, após suplicar ao Senhor que o tire dessa situação, o terceiro conselho bíblico que o salmista nos dá é que devemos louvar de coração ao nosso Deus. Veja o versículo 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. No tocante a mim, a gente vê essa transição do medo para a confiança. Por maior que seja a pressão que Davi está aqui enfrentando, ele é revigorado. Ele caminha do questionamento para a convicção. Veja, meus irmãos, que bela declaração sai dos lábios de quem há pouco tempo só desesperado falava. Até quando? Não é que Davi aqui já tenha alcançado o livramento, mas pela fé certamente aqui ele é fortalecido e ele não está mais sobrecarregado com seus problemas. Em sua angústia ele pode agora dizer, eu confio no Senhor, confio na tua graça, confio, como a NVI traduz aqui, confio em teu amor, confio nesse teu amor infalível, seria uma boa tradução também. Davi se apega a esse amor pactual da parte de Deus. O salmista agora tem seus olhos virados não para os seus problemas, mas para esse Deus pactual, que tem um amor infalível, um amor que não falha para com o seu povo, que pode ser testificado por meio do cumprimento das promessas do Senhor ao longo de toda a vida do seu povo.
teólogo diz que essa confiança em Deus e no seu amor não é uma esperança franzina em algum resultado incerto. Ao contrário, é um investimento no presente em uma garantia no futuro. Sua palavra é confiável porque em sua graça ele deseja nos abençoar. Em seu poder ele tem habilidade para nos fazer qualquer coisa que ele mesmo prometeu. Quando você vive focado nas promessas de Deus, você vive com confiança, coragem e esperanças inabaláveis. Que resposta, meus irmãos, surpreendente de um coração que até pouco tempo encontrava-se angustiado. A vida pode ser muito amarga, mas é somente por meio dessa graça do nosso Deus que o coração da fé pode gemer de forma tão bela como essa que o salmista aqui nos revela. A confiança na fidelidade do Senhor. Um puritano falava que a base da nossa religião está nisto: acreditar em coisas que não são vistas nem sentidas, esperar acima de toda a esperança, e quando não há esperança, no extremo da aflição, crer que Deus nos ama. Eu me regozijo, Senhor, na tua salvação, diz Davi, totalmente agora confiado nesse amor pactual, concentrando os seus olhos, a sua atenção agora no objeto da sua fé, que é o seu Senhor. Por isso cantarei, por isso irei louvar ao teu santo nome. E a fraseologia aqui do hebraico do cantarei não é que ele já tenha alcançado o livramento, mas é uma expectativa ainda futura. É um livramento que já é aguardado com confiança no porvir, mas que não ainda foi experimentado. Davi, inclusive, aqui nos mostra que os servos do Senhor devem sempre olhar com antecipação para os livramentos de Deus. É por isso que Pedro, lá em sua carta, no capítulo 1, versículo 5, diz que no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Confiança em Deus conduz Davi a se regozijar na salvação do Senhor. É ou não é assim, meus irmãos? Quando a gente está lá no leito do hospital, passando, enfrentando alguma enfermidade complicada, e aí nós temos uma faísca de esperança, o nosso vigor é renovado, todo mundo começa a perceber que a gente está diferente, os enfermeiros, os médicos agora estão olhando a gente com mais confiança. Você ainda está no hospital, você ainda está na UTI, mas agora o seu vigor foi renovado, o seu humor mudou, o seu rosto ganhou formosura, contagiando até quem está perto. Os medicamentos estão tendo um efeito melhor agora, você está mais animado, a recuperação tem progredido melhor. Embora acamados ainda, embora no UTI ainda, já vislumbramos dias melhores. É assim que funciona. A fé se alegra na tribulação e triunfa antes da vitória. Lê salmos como esse revelam sentimentos de abandono, de esquecimento, sempre terminam em adoração ao nosso Deus. Davi ainda não teve a circunstância da sua vida alterada, mas seus olhos agora contemplam Deus e não os seus problemas. A alegria do salmista é vista em perceber que ele retira a atenção de si mesmo e volta os seus olhos para o seu Deus, para o seu Salvador. Porquanto me tem feito muito bem, porquanto me tratou de maneira liberalmente me dando todas as coisas. Aquilo que Deus dá, meus irmãos, ultrapassa tudo que o homem pede. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, na carta à igreja em Éfeso, capítulo 3, versículo 20, diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Um caminho do desespero para gratidão. Perceber os benefícios do Senhor na nossa vida muda tudo ao nosso redor. No meio do problema, meus irmãos, quando tudo parecer sem solução, o sentimento de solidão aflora. Não se esqueçam que Deus não nos abandonou. Pelo contrário, Ele veio em carne e habitou entre nós. Essa é a mensagem do Natal, do mês que estamos iniciando, as comemorações sobre o nascimento do Senhor Jesus, o Deus Filho, o Emanuel, que habitou entre nós e que se fez carne. Esse Deus homem que sem pecado algum sofreu angústia que sequer conseguimos imaginar. Logo Ele,
entende a sua dor. Por mais terrível que seja o problema que você está enfrentando, o Senhor Jesus conhece a sua dor. Ele sim, na cruz do Calvário, de uma maneira misteriosa que nós não conseguimos compreender e nem sabemos explicar, ele sim provou do verdadeiro abandono da parte de Deus, da ocultação da face do Senhor, da alienação e da maldição do pecado, do meu pecado, por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Ele fez isso para que nós, aqueles que nele confiamos, nunca, meus irmãos, venhamos a experimentar uma verdadeira, uma real ausência da presença de Deus nas nossas vidas. Por causa de Jesus, essa sensação, a gente pode até ter sensações de abandono, mas nunca Deus nos abandona porque Ele é Deus conosco. E o seu Santo Espírito também habita em cada um de nós. O Salmo mostra que os crentes podem até ser tomados por escuridão por um longo tempo. Eles podem frequentar cultos de igreja, fazer orações, estar em comunhão e ainda assim nada melhorar. As coisas nem sempre se resolvem rapidamente na vida do crente, mas Deus sempre estará ali. Deus conosco. Deus não vira as costas para o seu povo. Que esse seja o nosso pensar nas noites escuras da alma que venhamos a enfrentar. É como Lutero dizia, esse salmo ele expressa bem um estado no qual a esperança se desespera e ainda assim o desespero tem esperança. Por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina a como lidar com as noites escuras da nossa alma. Como? Que conselhos que ela nos dá? Abrindo nosso coração na presença do Senhor, dando voz às nossas dores, com súplicas diante do Senhor, para que Ele restaure o sentimento de sua presença real em nós, fugindo também dos nossos próprios pensamentos, pensamentos que não edificam, e por fim louvando ao nome do nosso Deus, nos apegando a esse amor infalível, amor pactual do nosso Senhor. Amém? Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Santo e bendito Deus, nós louvamos o teu santo nome, bendizemos o Senhor que é o Deus da nossa salvação, Deus de amor infalível, e pedimos, Pai, que essa palavra fique gravada em nossos corações, porque certamente iremos enfrentar noites escuras da alma. Mas quando estivermos diante dessa situação, Pai, que o desespero não tome conta de nossos corações, mas que sejamos guiados pelos teus ensinamentos, de abrir o nosso coração na tua presença, de suplicar ao Senhor e de louvar o teu santo nome. Essa é a oração, Pai, que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém.